Olá, amigas e amigos do programa Mundo do Trabalho que nos acompanham nessa live. Agradecemos a participação e comentário de todas e de todos. Lembramos que estamos na página do programa no Facebook, facebook.com/Programa Mundo do Trabalho Viés. E isso está acontecendo para que seja respeitado o isolamento social, cuidado necessário para combater a disseminação do coronavírus. Assim, agradecemos o apoio recebido da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a AFBNB, o apoio do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, o ADUFCE Sindicato, o apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o Sindijustiça, CE, o apoio do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o Sindicifce, apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ceará, o Sintaf, também conosco o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. O programa Mundo do Trabalho é um espaço de divulgação das lutas e das conquistas da classe trabalhadora. Hoje vamos conversar com representantes dos petroleiros do Brasil e do Nordeste do Brasil, especialmente, com dirigentes do sindicato local e da Federação Nacional dos Petroleiros. Em nosso estúdio virtual, contamos com a presença do representante da Federação Única dos Petroleiros aqui no Ceará, Emanuel Menezes. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade novamente de estar aqui no seu programa. Também participará desse debate o vice-presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí, Oriá Fernandes. Bom dia, Oriá. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando, né? E vamos aí relatar o que está acontecendo com a nossa Petrobras, né? Que é do povo brasileiro. Obrigado aí pela oportunidade, né? Companheiro Emanuel e você aí também, né, Márcio? Estamos aí para defender esse país, né? Oriá Fernandes. Quem estará conosco também nesse estúdio virtual é o coordenador geral da FUP, o David Barcelos, que é da Bahia, e que em breve entrará. Ele está com um certo problema de conexão, mas em breve ele estará aqui conosco, junto, para esse debate. Para a gente poder começar, eu separei uma parte de um texto científico produzido pelo Hildo Sauer e pela Larissa Araújo. Ambos são do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, e a parte do texto desse estudo que eles desenvolveram, que eu vou apresentar aqui como um início, né, como uma apresentação daquilo que a gente vai discutir ao longo do programa, a gênese e a consolidação da hegemonia do petróleo na economia global. A apropriação social da energia desempenhou um papel essencial na garantia do modo de produção de todas as formações sociais da humanidade, estando subjacente a duas revoluções sociais. Na Revolução Agrícola, a energia do Sol capturada via fotossíntese foi domesticada pela seleção de plantas e animais, com os caçadores e coletores nômades, dando lugar a agricultores sedentários. Na Revolução Industrial, mediante o ataque aos estoques acumulados em escala geológica, primeiro carvão para vapor de indústria, trens e navios, e em seguida o óleo como combustível para motores de combustão interna, que aumentaram a mobilidade flexível, acompanhados pelos sistemas de energia elétrica, para apoiar uma nova estrutura urbano-industrial. A história da humanidade guarda profundos vínculos com o processo de apropriação social da energia. O Homo sapiens tem cerca de 200 mil anos e, na maior parte desse tempo, viveu caçando e coletando aquilo que a fotossíntese, a energia do sol apropriada pela natureza, oferecia. O desenvolvimento da agricultura foi uma revolução, que há cerca de 12 mil anos passou a controlar a fotossíntese, auxiliada pelo ciclo hidrológico, também movido pelo sol.
Foram selecionadas plantas e animais que se alimentavam de plantas para proporcionar a alimentação, transporte e trabalho humanos. Surgiram as sociedades agrárias que, uns poucos milênios, se espalharam por todos os continentes, mas eram sociedades bem limitadas. Utilizavam-se amplamente do trabalho escravo, dependiam da natureza e do trabalho físico humano e de alguns animais para garantir a produção dos meios necessários à sua existência. Uma nova e profunda transformação começou a ocorrer no final do século XVII, com a Revolução Inglesa, e consolidou-se por volta do século XVIII, com as revoluções americana e francesa. Sua base energética foi o aproveitamento do carvão, com sua queima para o aquecimento de água e produção de vapor para acionar êmbolos e mover máquinas, teares, trens e navios. Essa nova fase técnica foi essencial para o desenvolvimento do modo de produção capitalista, que se aproveitou de um novo regime de trabalho com mão de obra assalariada. O trabalhador, em geral, o camponês expulso do campo, que não tinha mais os meios de produção, passou a trabalhar com meios de produção do patrão. Passou a ter uma produtividade muito maior, porque é o valor do novo que agrega mercadorias com seu trabalho vivo, soma-se, num tempo agora muito mais curto, em função da velocidade das máquinas, o valor do trabalho morto, do trabalho mecânico, de desgaste dessas máquinas, equipamentos e edificações de propriedade do dono da fábrica. Finalmente, essa nova base técnica e o próprio sistema capitalista passaram por um aprofundamento, uma espécie de segunda fase da revolução no final do século XIX, quando surgiram as telecomunicações, o gerador, o motor e transmissão elétricos e, principalmente, o motor de combustão interna à base de gasolina e de óleo diesel, que substituiu os cavalos e as carruagens e deu origem à indústria automobilística, flexibilizando a mobilidade individual e a circulação de mercadorias, até então sujeitas à rigidez dos trens, navios movidos pelo vapor produzido com a combustão do carvão. Do ponto de vista social, é a fase em que o capitalismo se monopolizou. Formaram-se os cartéis associados ao sistema financeiro e ocorreu uma intensificação extraordinária da produção de bens e mercadorias e a sua circulação e consumo numa escala e velocidade sem precedentes graças ao petróleo. Também ocorreu a intensificação da mobilidade das pessoas em termos de velocidade e distância. O petróleo tornou-se principal fonte de energia dessa fase, do modo de vida urbano-industrial que persiste até agora. É a mais flexível e a que mais facilita a produção e o consumo. Permite mover máquinas sem depender de redes estruturadas e caras. A sua apropriação social permitiu uma intensificação extraordinária da produtividade do trabalho. Daí seu enorme valor. O valor excedente que sua introdução no processo social de produção e de circulação é enorme quando comparado com o custo de produzido. Bem, aqui a gente está apresentando o início da apropriação por parte da humanidade do uso do petróleo em larga escala. Para quê? Para que ele se transforme no modo de consumo de energia e de valor agregado. E a gente está aqui entre petroleiros, né? Do Oriá Fernandes, Emanuel Menezes, David Bacelar. Bem-vindo, David, ao nosso programa Mundo do Trabalho. E a gente está aqui para discutir justamente um problema que vem acontecendo com a principal empresa do Brasil em termos de produção de recursos para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Chegou-se a falar, no auge do final do primeiro governo da Dilma Rousseff, que a Petrobras representava algo em torno de 50% de tudo que era produzido no Brasil, ou seja, a Petrobras ajudava o PIB do Brasil a crescer, era responsável pelo crescimento de 50% do PIB brasileiro. Talvez esse número seja um pouco exagerado e vocês queiram fazer algum tipo de correção, mas as minhas pesquisas me apontaram para isso. E eu gostaria muito de ouvir todos vocês a respeito dessa questão de como funciona a Petrobras em relação
à produção de energia e principalmente como uma alavanca da economia brasileira. Eu acho que a gente poderia começar com o David Bacelar, que é o coordenador geral da FUP, para ele nos ajudar a entender melhor como funciona isso aqui em termos de Brasil. Pode nos ajudar, David? Bom dia. Bem, bom dia, Márcio. Bom dia, Oriá, Manuel e as demais pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse debate importante para o atual cenário que nós nos encontramos. Bem, de fato, professor Márcio, nós temos aí a Petrobras, desde a sua criação, como uma empresa indutora da indústria, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social no nosso país. Lembramos que, para que ela fosse criada pelo Getúlio Vargas, foi necessário uma grande mobilização social, a partir da campanha O Petróleo é Nosso, no início da década de 50, que culminou em 53, na criação da Petrobras, apesar do Getúlio sofrer diversas pressões, tanto nacionais quanto internacionais, principalmente internacionais, alegando que o Brasil ele não tinha petróleo suficiente aqui e que também não tinha capacidade técnica e econômica de desenvolver uma indústria tão importante quanto essa. Justamente por conta dessa mobilização social da campanha O Petróleo é Nosso, a Petrobras ela é criada em 53, com início justamente na nossa região, ou seja, no Nordeste, lembrando da descoberta do poço lá atrás do Lobato, em 1939 ainda, 38, 39, do início da produção em Candeias, com os campos que foram descobertos ali na década de 40, em que entraram em produção em 43, com a criação da refinaria Landulfo Alves em 49, tudo isso antes ainda da Petrobras, tínhamos o Conselho Nacional do Petróleo, e a partir justamente da Petrobras na nossa região, iniciando na Bahia, mas se estendendo para os outros estados do Nordeste, que nós temos literalmente o início do desenvolvimento industrial na região nordestina, que sempre foi muito excluída do desenvolvimento econômico no nosso país. Então, desde então, a Petrobras ela assume esse papel. E nessa época ainda, nós tivemos, sim, uma vitória dos desenvolvimentistas contra os entreguistas, aqueles da elite brasileira, que, como diz o Gessé de Souza, é a elite do atraso, uma elite que pensa apenas nos seus próprios interesses, em absolutamente nada dos interesses nacionais, podendo ganhar também com isso, mas a elite brasileira não pensa dessa forma como em alguns países que têm, por exemplo, desenvolvimento a partir da indústria do petróleo e gás, aqui citando, por exemplo, um país que é sempre citado por nós, a Noruega, que tem uma grande estatal, que era a Statoil, hoje Equinor. Então, desde então, a Petrobras ela nasce com esse intuito e com esse papel, por sinal, papel garantido no seu estatuto social, que coloca que ela tem que cumprir também esse papel social do desenvolvimento regional. E a Petrobras cumpre isso na década de 50. Infelizmente, a gente sabe que um dos motivos da morte do Getúlio em 54 já foi, sim, as pressões que ele sofre a partir do capital internacional. Entendemos que o golpe de Estado civil-militar que tivemos em 64 também tem respaldo com relação a esse tema, porque Jango iria fazer grandes reformas estruturais no país, a partir principalmente da indústria de base. Tivemos, ainda na década de 70, apesar dos governos militares que aqui tivemos, da ditadura civil-militar que aqui tivemos, uma grande pujança da Petrobras, principalmente saindo do Nordeste. O companheiro Oriá, com certeza, acompanhou isso mais de perto, com os investimentos que foram feitos na Bacia de Campos, a descoberta recente ali na década de 70, que começou a entrar em operação no início da década
de 80, num campo novo, gigantesco, da Bacia de Campos. Então, tivemos aí uma ascensão da Petrobras nessa época, com também a criação, construção de novas refinarias no país, ampliando esse papel estatal dessa grande empresa que é a Petrobras. Na década de 90, na verdade, final de 80 e também na década de 90, pós a democratização, que aqui tivemos com todas as suas precariedades e problemas, nós conseguimos aí garantir a não privatização total da Petrobras, apesar da quebra do monopólio estatal do petróleo em 97, mas como ganhamos aquela eleição em 2002, a partir do governo popular e democrático, a gente volta a ter a Petrobras cumprindo esse papel, desenvolvimento econômico, social, industrial em todo o país. E aí nós chegamos no pico a partir da descoberta do pré-sal em 2006, com investimentos vultuosos feitos pela Petrobras, na monta de mais de 100 bilhões de reais por ano, investidos aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza, que ficava no nosso país, em diversos estados. Se formos citar aqui todos os estados que tiveram alguma atividade da Petrobras sendo realizada, seja diretamente ou indiretamente através da sua grande cadeia produtiva, nós temos aí milhões de empregos gerados e vários municípios, praticamente todos os estados da nossa federação se beneficiando disso. E justamente por conta de tudo isso, Márcio, para concluir aqui essa intervenção inicial, nós temos aí o ataque que nós sofremos, infelizmente, a partir das grandes guerras híbridas que o imperialismo norte-americano começou a fazer no mundo, e aqui no Brasil não foi diferente, e a Operação Lava Jato, que nós podemos aqui aprofundar mais à frente, teve um papel fundamental nisso, ao ponto de ferir de morte a gestão que tínhamos na Petrobras e, por tabela, a crise política, econômica que se estabeleceu no Brasil a partir de 15, que desembocou no golpe de Estado da companheira Dilma Rousseff em 2016 e que trouxe ao governo federal, a partir de um conluio, um acordo com os lavajatistas, esses que aí hoje estão, os terraplanistas, os negacionistas, os fundamentalistas religiosos, os amigos de milicianos que controlam hoje o Brasil e querem destruir não somente as empresas públicas estatais como a Petrobras, mas também a educação pública e de qualidade que nós precisamos ter aqui no país. E falando disso, porque hoje também é dia 11 de agosto, né, dia do estudante, da estudante. Então, de fato, a Petrobras tinha esse papel, mas agora as mudanças são tão brutais que carece novamente de uma mobilização social para tentar defendê-la. Para a gente poder entender exatamente em que ponto nós estamos e para provocar as pessoas que nos ouvem, né, já que o programa vai ser retransmitido na rádio, embora ele seja ao vivo hoje, dia 11 de agosto de 2020, aqui nessa página do Facebook, página do programa Mundo do Trabalho, que eu convido a todos e a todas que estiverem nos acompanhando a enviar mensagens, a compartilhar suas ideias, a enviar perguntas para os nossos convidados. Eu gostaria de convidar o Oriá Fernandes a nos ajudar a entender qual é a lógica de um país onde, se o Brasil é autossuficiente em petróleo, Oriá, por que ainda importa esse recurso para ser refinado em suas refinarias? E, assim, de quebra, eu gostaria que você nos ajudasse, né? Ajudasse a nós, que somos leigos e não trabalhamos na cadeia produtiva do petróleo, ajudasse a nós, população brasileira que não entende o que está acontecendo na Petrobras, a compreender por que há uma subutilização de toda essa cadeia produtiva. Bom dia. Oriá Fernandes, né? Diretor do Sindipet Ceará, né? Quem está participando aí, o pessoal público aí, né? Que não é da Petrobras, é muito importante a gente ressaltar que o Deise fez um bom resumo aí de toda assim, a trajetória da Petrobras. Mas eu vou falar assim da década de 80, onde quando eu entrei na Petrobras, nós queríamos bater os 500 mil barris de petróleo, né? Eu me lembro bem, né? A Petrobras aqui no Brasil não produzia 300, 400
mil barris. E conseguimos, né? Após 84, né? Então, nós conseguimos isso, né? Foi um grande avanço, né? Como se falou, descobrimos na Bacia de Campos, né? Também no Ceará, né? Produção no mar, né? Águas profundas. Isso aí ajudou demais, né? E nós fomos evoluindo na década de 80, né? Agora, teve um grande freio aí, né? Uma grande recessão após 88, na década de 90, infelizmente, houve o governo FHC, deu um freio nos investimentos, né, da Petrobras, e inclusive, em 90, né, tirando muitos direitos dos trabalhadores e querendo privatizar, entregar o nosso patrimônio, né, de petróleo, né, para os estrangeiros. E os petroleiros, juntamente com outras categorias, bancários e juntamente metalúrgicos, né, fomos para a luta, né? Em 94, nós não aceitamos, já começamos os movimentos contra a privatização da Petrobras. Vocês sabem que Getúlio Vargas criou a Petrobras para servir o povo brasileiro. Não é uma empresa que só visa o lucro, certo? A empresa foi criada, a Petrobras, para distribuir a sua riqueza com o seu povo. Isso aí, muitas pessoas têm que se alertar disso, né? Então, em 95, depois, 94, nós temos vários movimentos não permitindo isso, e em 95 foi a maior greve dos petroleiros, não permitindo a privatização da Petrobras. Eu estava nesse grande movimento, né? Foi uma luta muito grande, e o David, apesar de ser, né, entrou um pouco mais depois, ele e o Emanuel, mas sabe de todas as histórias, né? E conseguimos, né, reverter, parar. E logo em seguida vem o governo progressista do presidente, né, o nosso presidente Lula, que deu outro dinamismo para a Petrobras, né? Explorar, ser uma empresa brasileira, apoiar a indústria naval, certo? E nisso nós conseguimos, né? Eu estou com um resumo aqui, né, Davis, adiantando, estudo feito aí pela FUP, né? Pelo nosso Cláudio Omar, né, do Diese, né, juntamente com a FNP, um estudo aí de 2014, 2015, a descoberta do pré-sal, a grande importância, né, foi num governo Lula que teve a coragem de realmente explorar, né, como o Davis falou aí, que sempre dizem que o brasileiro não tinha capacidade, não tinha petróleo aqui, e no pré-sal não foi diferente. Depois que nós descobrimos, né, descobrimos o pré-sal, né, e que nós íamos reverter isso para os royalties, para a saúde e educação, né, mais para a saúde, né, e era o movimento de partilha, onde a Petrobras ia gerenciar todos os postos do pré-sal, e nisso ia dar um grande retorno para a sociedade. Aí o que é que aconteceu? Né? O Davis pode me corrigir mais na frente, ou o Emanuel aí, que está mais no dia a dia. Mudou para concessão, retornando o que é concessão. É um leilão que quem dá mais, né, leva. E recentemente, diversos campos de petróleo do pré-sal não foram vendidos, foram doados, foram entregues, né? Carcará, o campo de Carcará, foi entregue. Então, o nosso pré-sal, infelizmente, né, já está esquartejado, né? Está esquartejado, e a Petrobras não detém mais a soberania, infelizmente, no petróleo. E agora veio esse governo do Temer, né? E do Bolsonaro, né? Aí é o maior atraso que existe, que eu existo como empregado, né? Comecei a trabalhar em 1977, eu nunca vi um ataque tão grande contra os trabalhadores, certo? Nós estamos entregando o país, a nossa riqueza, não só o petróleo, os minérios, né? Desde o FHC teve a Vale do Rio Doce. Então nós não podemos ser uma empresa somente para exportar petróleo cru, né? O Davis falou aí da sua refinaria, né, Relan. Eu tive o prazer, em 99, 98, participar da parada de manutenção. Quem não sabe o que é a parada de manutenção? Da Relan. Era que está se ampliando para refinar mais petróleo. Ficou nessa época, em 99, 98, segunda ou foi a terceira refinaria em processamento de petróleo cru, né? Porque nós temos que beneficiar o nosso petróleo aqui.
beneficiado. Não é só vender a matéria-prima, commodities. Isso gera pouca riqueza, praticamente nada. Não dá retorno, né, para o país. É insignificante. Então, temos que alertar que não podemos entregar o pouco que tem, né? O pouco, mas que a gente podemos reverter isso aí. Esperamos que a gente até estatize novamente o que foi vendido, um absurdo que está sendo feito com a Petrobras. Está sendo esquartejada, aos pedaços, tirando, e sem o povo sentir. E logo, aproveitando o coronavírus, né, a pandemia aí, está tendo um ataque maior. Né? Eles não pararam, né, de tirar a Petrobras do povo brasileiro e diminuindo todos os direitos trabalhistas, né, que teve a reforma trabalhista. Qual foi os empregos que surgiu? Não aumentou em nada, né? A previdenciária só fez prejudicar o trabalhador. Então, e cada vez está, né? Então, eu peço ao povo que analise a sociedade, se junte, não veja que a Petrobras, que só tem empregados marajás, não é a realidade, certo? Vocês sabem que a Petrobras tem que ser do povo brasileiro, e eles estão estrategicamente, maldosamente, não, entregando, né, Emanuel? Esquartejando, e isso aí nós temos que dar um freio. Eu não sei quando, né, mas temos que acordar. Então, resumidamente, é isso aí, certo? E nós temos que ir para a luta. Eu já estou aposentado, eu trabalhei mais de 35 anos na Petrobras, mas eu não posso ficar acomodado, aí vendo a empresa sair totalmente do Nordeste, principalmente do Nordeste. Ele vai querer partir no mais fraco, vendendo a refinaria, da Relan, vendendo de Recife, né? Aqui as plataformas do Ceará já estão fechando, né? E estão diminuindo. Quem vai ser o povo nordestino, né? Que a Petrobras, ela gera muitos empregos, né? Gera emprego, ela impulsiona, né? Pois tá bom. Diga aí, pode ressaltar aí para o Emanuel, que o tempo também é curto, né? E se deu para entender aí, nós estamos aí para responder as demais perguntas, não é isso? Obrigado. Eu gostaria agora de colocar para o Emanuel, aproveitando inclusive, né, parte da fala do que o Uriá colocou, até para a gente poder compreender, Emanuel, como se daria esse custo do petróleo em relação a... Porque a gente fala muito aqui em relação a, puxa, o petróleo brasileiro, ele é muito caro porque ele é retirado do fundo do mar e ele tem um custo muito alto. Quanto custa para tirar esse petróleo lá do fundo do mar e a quanto ele é vendido no mercado internacional? Para a gente poder entender esse mecanismo, né, que as grandes empresas e os grandes players do mercado internacional usam para, não sei se enganar o povo brasileiro, talvez, né, mancomunados com alguém que esteja no comando dessas grandes empresas, que ao invés do dinheiro estar aqui, né, sendo processado aqui o petróleo, ele vai gerar mais riqueza para o Brasil, como o próprio Uriá já colocou, e eu queria que você nos ajudasse nesse sentido. Ou seja, qual a importância da chamada cadeia de petróleo para o desenvolvimento de uma nação, Emanuel Menezes? Pronto, Márcio. Você começou com um texto bastante interessante aí do Wildo Sauer, né, se eu não me engano. Ele mesmo. Falando da questão da matriz energética, né, do desenvolvimento, a história do desenvolvimento energético da humanidade. E é importante a gente... Só para complementar, Emanuel, se der tempo, eu ainda quero ler uma parte que fala sobre as 7 irmãs, que isso é fundamental para a gente compreender o que está acontecendo hoje, porque tem a ver com o que aconteceu com a Petrobras, esse ataque que a Petrobras vem sofrendo, tem a ver com essas 7 irmãs. Mas desculpa eu interromper você e pode continuar, por favor. Tudo bem. Quando a gente analisa essa situação do que está acontecendo no Brasil, no Nordeste especialmente agora, né, que é o tema que a gente está debatendo, não dá para a gente descolar de uma realidade internacional, né? A gente está, claro que tem essa questão da Covid, né? Essa pandemia aí derrubou a demanda mundial, né, pelos combustíveis, né?
Mas é bem verdade também que antes mesmo dessa pandemia, nós já estávamos vivendo uma crise no setor, né? Como o petróleo ainda está no centro da disputa, né, como matriz energética ainda a mais importante, tenta-se aí avançar na questão das energias alternativas, né, mas ainda não temos um volume, né, e devido também à questão da indústria petroquímica, não é possível ainda abandonar o petróleo, né. E você vê a questão da própria importância do petróleo pelas ações que as grandes potências, elas desenvolvem ao longo da sua história, né? Você vê que todo esse conflito que estava sendo gerado aí no mundo do setor petróleo, né, antes da Covid, tem uma disputa clara entre mercados das principais potências imperialistas do mundo, né? Você tem uma briga que se estende, né, desde 2014, para falar do ciclo mais recente aí, entre os produtores dos Estados Unidos, né, a Arábia Saudita entrando nessa disputa também, a Rússia disputando o mercado ali na Europa, juntamente com o mercado de gás, né? Então, a gente, enquanto nação, né, nós temos uma descoberta grandiosa, né, do pré-sal aí nos governos progressistas, no governo Lula, né, e uma opção da Petrobras, né, de se voltar para a exploração desse petróleo, e ao mesmo tempo, né, se volta aí contra o nosso país as atenções e os interesses estrangeiros, né? Você vê que recentemente, não tão recentemente, mas nós tivemos uma declaração aí do Julian Assange, famoso Julian Assange, né, que o Brasil é o país mais espionado da América Latina, né? Não é Cuba, né, não é a Cuba comunista, não é a Venezuela, é o Brasil, né? Devido à importância econômica que tem na região, né? Então, quando é descoberto o pré-sal, né, que a Petrobras resolve, né, e se apoderar dessa questão do pré-sal e ir atrás da autossuficiência, né, você tem os interesses dos Estados Unidos aí muito voltados com a reativação daquela quarta frota, né? A gente tem uma manobra dos Estados Unidos aí na política brasileira para tirar a Petrobras como operadora única do pré-sal, né? Enfim, nós temos o envolvimento de José Serra, né, que hoje está muito bem escondido, né? Tem algo que protege bastante o José Serra ali, realmente é incrível, né, a proteção que ele tem da mídia, mas é um dos golpistas que teve participação direta aí na entrega do petróleo nessa disputa, né, pela descobertas do Brasil. E aí você entra também, Márcio, nessa questão, e companheiro Oriá, companheiro Deise, na questão do refino, né, que a gente está vivendo hoje. A gente é autossuficiente, descobre, tem essa descoberta aí, que o David comentou, logo mais aí vai falar um pouco mais sobre a Operação Lava Jato, né, famigerada Operação Lava Jato, que prometeu acabar com a corrupção. Na verdade, né, nunca se viu tanta corrupção sendo instalada no país, né, como fruto do que foi essa Operação Lava Jato, a eleição desse fascista Jair Bolsonaro, junto com um governo de militares entreguistas, né, alto escalão, aí, mostrando cada vez mais entreguista das Forças Armadas Brasileiras. E nós temos aí um problema, né, que é a questão da modernização das nossas refinarias, da utilização da nossa capacidade de refino, né? Nós temos aí, numericamente, em quantidade, o petróleo suficiente para a gente garantir a soberania energética do nosso país, garantir o abastecimento, mas o refino ele tem sido negligenciado, né, abandonado nesse projeto, e não no contexto da luta dos petroleiros, né? Nós, petroleiros, independente de qualquer governo, nós estivemos sempre lutando para manter a Petrobras estatal, para avançar, inclusive, aqui no nosso estado, né? Quem lembra aí mais recentemente, né, os petroleiros fizeram diversas greves, né, para a gente manter a Petrobras numa cadeia integrada, coisa que está sendo destruída de vez nesse governo do Jair Bolsonaro, né? E esse reflexo que também, já entrando nessa questão, aí a gente falou aqui um pouco da autossuficiência, né? A gente tem petróleo, mas não consegue refinar, né? Porque a nossa cadeia produtiva está quebrada, né? Como uma opção de governo, uma opção de administração dessa empresa. Tem um senador que
que fala recentemente, o senador Jean Paul Prats, né, fala que se você tem uma empresa que faz hambúrguer, né, a atividade fim daquela empresa é o que a empresa é. Então, quando você coloca na gestão da Petrobras esses gestores que estão querendo quebrar a cadeia produtiva da Petrobras, ou seja, quebrar a razão de ser, a Petrobras foi criada para isso, né? Foi criada para dar uma segurança energética, para dar essa independência do Brasil das oscilações do mundo exterior, né? A gente falou logo no começo ali das disputas entre Estados Unidos, entre Rússia, entre a Arábia Saudita, né? E esse preço despenca diante dessa situação, e a Petrobras sofre os efeitos devido a uma administração viciada, né, para destruir mesmo. Então, quando você coloca um Castelo Branco da vida na frente, lá na Petrobras, só para concluir essa parte, Márcio, já você, por favor. Aí, você, na verdade, não tem gestores, você tem destruidores, né? Você está colocando pessoas que estão destruindo a Petrobras. O cara que lucra com venda de ativos, né? Hoje a Petrobras, né, ela consegue extrair petróleo a menos de $6 o barril. Né? Então, você tem aí, numa crise como essa que a gente está enfrentando, o barril, o preço internacional chegou a $20, né, David? Se eu não me engano, nessa pior fase da crise, está recuperando aí, chegando aos 40, mas enfim, a Petrobras como exportadora de óleo cru, com a cadeia produtiva quebrada, ela vai sofrer esses efeitos. Não é a Petrobras que nós queremos, não é a Petrobras para a qual ela foi criada, não é o projeto para o povo brasileiro, é um projeto que se acirra no governo Bolsonaro, né, mas que ele já tem ali os reflexos mais intensos na gestão do governo Temer, né, e independente de qualquer governo, os petroleiros, a FUP, né, tem trabalhado intensamente, né, nas mobilizações, nas greves, né, nossa palavra é greve, né, a FUP tem coordenado essas greves, o companheiro David aí, junto com mais 4 valorosos companheiros, tiveram participação agora exemplar na última greve que a gente teve agora de fevereiro, a primeira grande categoria que saiu contra esse governo Bolsonaro, né, ocuparam aquela sede da Petrobras para exigir a negociação do acordo dos trabalhadores, impediu o fechamento de uma fábrica de fertilizante, que é outro setor aí também que está sendo entregue, né, de forma criminosa para interesses particulares, né, que não os nossos, do povo brasileiro. Emanuel. Sim, Márcio, desculpe. Deixa eu só fazer uma provocação aqui para vocês três, para o Oriá, para o David e para você, para a gente poder entender, né, qual é a importância da Petrobras e de suas subsidiárias, para a gente poder até chegar no tema principal desse programa, que é o desmonte da Petrobras, que está ocorrendo com maior celeridade, com maior rapidez, aqui na região nordeste e também na região norte do Brasil, ou seja, são subsidiárias da Petrobras ou campos petrolíferos da Petrobras ou são plataformas da Petrobras que estão sendo desativadas, desmontadas. A quem interessa esse tipo de coisa? Eu acho que você já deu uma pista dizendo quem é que é o presidente atual da Petrobras. Mas a gente precisa também compreender que existem players maiores ainda dentro do mercado do petróleo internacional para a gente poder entender por que é que estão fazendo isso com a Petrobras, tirando essa empresa do caminho e fazendo com que o Brasil perca, por exemplo, como que a gente poderia definir, assim, de uma maneira bastante simples, um pé de cabra, né? A Petrobras é um pé de cabra para alavancar o desenvolvimento do Brasil. Em que sentido? No sentido dela atuar em vários setores. Então, eu queria que vocês nos dissessem, e dissessem aos nossos assistentes aqui do Facebook, aos nossos ouvintes da Rádio Universitária, como é que você destrói um patrimônio público como esse? Dando exemplos, né? Por exemplo, a Lubinor. O que é que a Lubinor faz aqui em Fortaleza, que está assim, muito, muito próximos da gente? E aí eu queria que a gente fosse trocando ideias para a gente poder compreender exatamente o que é que está acontecendo. Beleza? Pode continuar, Emanuel. E daí eu queria que o David também falasse, que o Oriá também falasse a respeito dessa situação. E aí eu vou colocando mais perguntas no meio. Pronto, Márcio. Primeiro, para conseguir o que está sendo esse projeto que está a todo vapor contra a Petrobras,
é necessário que forças, né, se unam num complô realmente, né, para destruir a soberania nacional, né, e entregar aquilo que é patrimônio público construído através da mobilização popular para iniciativa privada, né? Então, você falou um pouco ali da questão da história energética, né? Isso remete um pouco à origem aqui do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo aqui no nosso país, né? As nossas elites, elas sempre foram, o David até mencionou aí, a elite do atraso, né? Elas sempre tiveram essa característica, né? De não ser uma elite que buscasse o desenvolvimento, né, nacional. As nossas elites, elas têm uma característica de serem subservientes aos interesses estrangeiros, né? Então, você tem essa característica aqui ao longo da nossa história. Isso não é diferente. As próprias Forças Armadas, você vê o comportamento das Forças Armadas, né? Agora, a gente tem a notícia, né, de um oficial brasileiro, do alto escalão, que agora faz parte também das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Isso eu acho que não tem precedente na história do mundo, né? Então, você mostra a subserviência total. Então, assim, não é qualquer coisa, é um plano, tem que ter um apoio, né? Tem que ter o interesse. Quem são os interessados? São principalmente os interesses estrangeiros, no nosso caso, né? E quem são os operadores disso tudo, né? São esses entreguistas, né? Que estão no alto escalão das Forças Armadas, esse presidente fascista, junto com uma boa parte desse Congresso Nacional, a maior parte, né, que foi eleita ali não para defender os interesses do povo brasileiro, mas para se locupletarem, né, com a política, né, e estão dessa forma aí agindo em favor dos seus interesses, não dos interesses da nação. Que direito, por exemplo, o Castelo Branco tem de chegar, e aí a gente vai entrar aí no que é que está sendo destruído, né? É uma malha vasta de gasodutos que nós temos, né, construída pela Petrobras. É mentira de que as empresas não podem vir aqui e construir e explorar esse mercado. Isso é uma falácia que está sendo repetida muitas vezes, né? Aí até virar uma verdade, como é bem típico aí desse governo e de outros anteriores aí, que propagava essa mentira, né, de que não existe, né, é uma característica neoliberal aí de governos que pregam isso para a população, de que a Petrobras impede o desenvolvimento, ela trava, né, ela impede que as empresas cheguem a construir. Isso é mentira. O mercado está aberto aqui, quem quiser pode chegar e construir refinaria, pode fazer gasoduto, mas não chega. Porque o que eles esperam? Eles esperam, como fizeram no governo militar, né? Ah, mas a Petrobras cresceu no governo militar, cresceu da forma como o Estado toma a iniciativa, né? O Zé Maria, companheiro Zé Maria aí que antecedeu o David, né, na coordenação geral da Federação de Empresas Petroleiras, ele fala sempre, né, do exemplo daquele poço que foi perfurado pela Shell, não é isso, David? Que quando não encontrou, ela não desistiu, abandonou ali o projeto, entregou para a Petrobras foi lá, perfurou e encontrou, cara. Então, é assim, né, eles não estão interessados em desenvolvimento. A Petrobras está sendo penalizada hoje porque ela investiu no Brasil. Ela construiu os gasodutos, ela construiu as refinarias, né? E o nosso mercado, ao contrário do que se diz aí, esses defensores da privatização, ele não vai virar competitivo. Você vai tirar o monopólio de uma empresa que é estatal, que pertence ao povo brasileiro, que é uma mola propulsora do desenvolvimento nacional, da pesquisa, da ciência, da cultura, né, porque tudo que a Petrobras, existe sim uma relação com o que a Petrobras investe e aquilo que retorna para o povo brasileiro. Isso vai sair, segundo, e não sou eu que estou falando, são especialistas, né? A FUP criou aí um instituto que pesquisa muito a fundo, né? O Instituto Zé Eduardo Dutra, o INEP, né? Tem o DIEESE também assessorando, né? Com universidades, renomados pesquisadores aí que mostram que o nosso mercado, ele é naturalmente monopolizado pela situação geográfica onde que nós vivemos, a questão dos mercados, a distribuição dos nossos mercados aqui de consumo de combustíveis. Então, ele vai ser monopolizado, saindo da Petrobras, ele vai ser monopolizado por uma empresa privada, né? Então, é isso que esses atores aí que estão hoje agindo contra o Brasil querem, tirar da Petrobras, mas não é para competição. A competição já existe, né? A competição ela já está dada, não vem porque a Petrobras é um gigante, e ela, na disputa justa, ela quebra qualquer um, porque não tem para ninguém, são trabalhadores competentes, são pesquisadores competentes, né? E é muita história que a Petrobras tem, junto com os movimentos sociais, com o povo brasileiro, na construção do que é essa grande estatal, que é a maior estatal brasileira, né? E vale a ressaltar também, né, que a Petrobras foi construída junto com o povo, com os movimentos sociais, e são esses movimentos hoje que estão defendendo a Petrobras juntamente com os petroleiros, né? Aqui nós tivemos a Petrobras,
A Petrobras é serviço do povo brasileiro, né? Petrobras é serviço do povo brasileiro e o povo lutando com ela, né? Nós tivemos aqui, no caso, Fazenda Belém, sendo vendida, os movimentos sociais foram lá, fomos lá com os companheiros do MST, do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, né? Fomos lá protestar contra o fechamento desses campos terrestres, né? Enfim, nós temos aqui temos que retomar, esse é o nosso papel, né? A Bahia está fazendo isso, né? E saiu em caravana aí para denunciar, o David vai falar logo mais aí da campanha A Petrobras Fica, que é uma campanha iniciada aí por iniciativa da federação, junto com senadores parlamentares aí progressistas, né, do campo aqueles que têm interesse em defender a Petrobras, e nós temos que trazer novamente o povo brasileiro para reconhecer o papel que a Petrobras tem, que na verdade a população já reconhece, né, nós já temos aí que a maioria da população... Emanuel, pelo jeito, caiu. Vamos continuar, David? O David Bacelar vai nos ajudar aqui. O que é esse desmonte que a gente denuncia aqui na chamada do nosso programa, David? A gente precisa entender como é que está sendo desmontada a Petrobras, principalmente aqui nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. Márcio, tem um slide aqui que mostra o tamanho desse desmonte. O que era a Petrobras, pelo menos até 2015, e o que eles querem que ela se torne. Eu não sei se está mostrando aí já para vocês. Já estamos na tela. Está aparecendo aí já, Márcio? Então, ok. Então, até 2019, essa era a Petrobras. A Petrobras pensada por Getúlio Vargas e pela pressão da sociedade brasileira. Lembrando que ela inicia aqui na Bahia, se estende para diversos campos aqui no Nordeste, até o Ceará, como citou aí o companheiro Orial, o companheiro Emanuel, principalmente em, primeiro, campos terrestres de produção de petróleo e gás, depois plataformas marítimas em águas rasas, em todo o Nordeste. A partir desse conhecimento desenvolvido na região nordestina, a gente vai para a década de 70, lá para a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e expande essa produção em águas ainda não profundas, depois para águas profundas, diversifica com os governos populares e democráticos para outras áreas de atuação, não somente exploração e produção de petróleo e refino, mas para transporte, distribuição, termoelétricas, biocombustível, como aqui citou o companheiro Orial e o companheiro Emanuel, para energias renováveis, outras, a exemplo, no Rio Grande do Norte, de energia eólica, o grande parque eólico que tem ali, chamado Mangue Seco, que está também à venda. Ou seja, a Petrobras ela se torna tudo isso aqui, no Amazonas, ou seja, em todos os estados da federação, nós, até 2019, tínhamos atividades do sistema Petrobras como um todo. David, que tinha Liquigás, BR, tudo. Só para a gente poder explicar melhor para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, isso significa que a Petrobras, pelo desenho que você está colocando aqui, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil, ela não é só uma empresa de exploração de petróleo e de refino de petróleo, mas ela também produz outros tipos de energia, ou seja, ela já está se antecipando a uma mudança mundial de matriz energética numa mudança local de matriz energética. Produção de energia limpa por meio de parques eólicos, produção de energia solar, produção de outros tipos de energia, concomitante à produção de energia que vem da cadeia produtiva do petróleo, é isso? Perfeito, Márcio. Esse era o projeto para a Petrobras que nós acreditamos. O planejamento estratégico da Petrobras até 2014, ou seja, até o início da Lava Jato, era esse. Era uma empresa que investia em outras áreas, como as que você citou, em todo o país, justamente pensando nesse momento de transição, a sinalização que a gente tem, OCDE, IPE e outros institutos que pesquisam sobre energia no sentido mais amplo, de que nós, em 50 anos, teremos um processo
de transição energética para fontes de energia mais limpas, e que o gás natural vai ser fundamental para ser essa ponte até lá. E até nisso, a Petrobras investiu com grandes gasodutos no país, ligando todo o sistema do sul até o norte, literalmente, do Brasil. Então, essa era a Petrobras que tínhamos, ou que ainda temos, não na sua totalidade, até agora, até 2019 e ainda em 2020. Por que dizendo que não na sua totalidade? Porque, infelizmente, já venderam a Petrobras Distribuidora, já venderam a Liquigás, que era a Petrobras que comercializava gás de cozinha a preços mais justos para a população brasileira, já venderam os gasodutos que a Petrobras construiu, e por incrível que pareça, Márcio, hoje a Petrobras vendeu os gasodutos e está pagando para usar esses gasodutos para transportar o seu gás. Está vendendo os terminais de regasificação, né, que condensam o gás natural liquefeito para utilizar aqui no nosso sistema. Estão vendendo as termoelétricas, estão vendendo as refinarias. Então, o projeto que eles têm para a Petrobras é de torná-la uma empresa pequena, suja, apenas de exploração e produção de petróleo e gás, onde? Lá no Sudeste, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, acabando com essa diversificação que a Petrobras tinha, que era e ainda é uma empresa de energia, para se tornar apenas uma empresa de EIP, de exploração e produção de petróleo e gás. É um crime o que querem fazer com essa grande empresa que foi constituída com outro interesse, com outro objetivo, com outro papel. Como aqui nós colocamos, o Getúlio e os desenvolvimentistas que vieram pós ele, até mesmo alguns militares que ocuparam aí governos durante principalmente a década de 70, pensaram na Petrobras dessa forma. E o que nos deixa um tanto quanto indignados, Márcio, é que mesmo alguns militares, não são poucos, ocupando já 12 ministérios, com todos os cargos de segundo escalão, ocupando, por sinal, a presidência do Conselho de Administração da Petrobras e de outras empresas públicas estatais, se submetem ao imperialismo norte-americano, concordando que o Brasil é um país subalterno aos interesses desse país imperialista. Não defendem a soberania nacional, não defendem o patrimônio público estatal e concordam, infelizmente, em sua maioria, com a política do Paulo Guedes de entrega do nosso patrimônio público, a exemplo da Petrobras. Vendo aqui, Márcio, o companheiro José Araújo, o grande Dedé, lá do Sinipetro Rio Grande do Norte, também aqui conosco e mandando um abraço. Mas isso, Márcio, justamente por conta dos interesses supranacionais que você colocou. E aqui no Nordeste, eu estou até na Bahia esse período de 15 dias por conta das assembleias que vamos fazer, e o Emanuel também citou, de um trabalho que estamos fazendo, circulando todas as cidades que tem atuação da Petrobras aqui no estado. Estamos visitando todas as bases, todas as câmaras de vereadores e prefeituras e rádios dessas cidades, denunciando que o governo federal do Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, junto, infelizmente, com esses militares, estão fazendo. Então, estou por aqui nesse período. Então, é bom alertar que não é só na Bahia. No Nordeste, no norte do país, até mesmo lá no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não vai sobrar absolutamente nada do sistema Petrobras se nós não fizermos esse processo de convencimento, de envolvimento da sociedade a partir dessa campanha que o Emanuel citou, que é da campanha Petrobras Fica. Petrobras fica no Nordeste, a Petrobras fica no Ceará, a Petrobras fica no Rio Grande do Norte, fica na Bahia, onde sempre esteve para cumprir o seu papel de indutora da economia, da indústria e do desenvolvimento social por tabela nessas regiões, principalmente na região do Nordeste, que deu o seu suor e sangue para que a Petrobras fosse o que ela é hoje. Eu gostaria de ouvir o Uriah Fernandes a respeito dessa questão aí também. Uriah, você pode nos ajudar? Com certeza. Tanto o Emanuel como o David já falou muito, né? Mas eu vou falar especificamente aqui do Nordeste, bem próximo, né? Que realmente até as empresas privadas, Shell, elas estão se preocupando de fazer a cadeia do poço ao posto, né? E a Petrobras está na contramão, está vendendo seus gasodutos, os oleodutos,
quebrando essa cadeia, que é importantíssimo. É como você disse, você vai vender, né, o seu gasoduto para depois pagar aluguel, isso aí não tem, né? Porque só existe, para quem não entende, só existe um gasoduto, que no caso lá do Duque de Caxias, né, da refinaria lá. E se quem comprou disser assim, não alugo mais, ou alugo pelo um preço muito alto, fica refém, certo? Tá entendendo? Então a Petrobras, como tá, eles querem aí, esse governo, né, do Bolsonaro, juntamente com o presidente da Petrobras, Castelo Branco, eles querem justamente como todo mundo está dizendo aí, os sindicalistas, né, estão dizendo que petroleiros, bancários, eles estão entregando a nossa riqueza, né? Por exemplo, aqui na Lubinó nós processamos asfalto, é uma das fábricas, só tem essa fábrica aqui do Nordeste, né? Não dá prejuízo, e nós temos também uma unidade de lubrificantes, né, para transformadores, certo? Ela é rentável, dá lucro e também gera muito emprego, né? Tá entendendo? As plataformas também de Paracuru é uma produção pequena, mas tem uma cadeia dos empregos, certo? Vamos fechar, né, a plataforma. Rio Grande do Norte também, vendendo os campos terrestres, da Bahia, né, Davis, também. E agora o mais pesado, né, a refinaria, né? A RELAM é a terceira ou quarta refinaria em processamento. E o crime que eles estão fazendo? Determinaram que nós, as refinarias do Brasil, processar 70% a 75%, né? Justamente para importar os derivados, né? Como isso aí, me desculpa a expressão aí dos ouvintes, isso é uma canalice, certo? E só pode ter por trás disso uma corrupção. Entregar nosso patrimônio, né, brasileiro, para os estrangeiros, de mão e a superficiência, né? Vamos ficar colônia, então vamos ficar, infelizmente, um termo aí, lambibota dos Estados Unidos, isso nós não podemos ser vira-lata. Outra, como você falou, Márcio, sobre a energia alternativa, a Petrobras é uma empresa de energia. Aqui foi feita, tem a biodiesel em Quixadá, né? Era uma alternativa de crescimento, né, para os municípios ali, né, a empresa não dava prejuízo, simplesmente o governo fechou, tem uma unidade fechada, onde gerar quase muitos empregos lá, direto e indiretamente, ela está fechada, hibernada, certo? E não dá para entender, quer dizer, eles parecem que estão querendo massacrar o Nordeste, certo? Aí depois vai para o restante do país. Então isso, o povo aí tem que ser esclarecido, certo? A nós. E outra coisa que eu quero falar, viu, Márcio? O ataque aos diretores do sindicato, recentemente, por motivo, sem nenhum motivo, um dirigente do Sindipetro, certo? Foi demitido. Wagner Fernandes não fez nada, certo? Ele só fez um pronunciamento nas redes sociais, sem ofensas. Ele foi demitido por justa causa, justamente para intimidar os trabalhadores de ir para uma luta, né? Eles têm uma estratégia. Se demite um diretor, né, da executiva, e para amedrontar os trabalhadores. Mas nós não vamos aceitar isso de braço cruzado, né, Manuel? Davis e demais, Emanuel, Santana, da Lubinó. Então, isso aí é um absurdo que está acontecendo. A gente, nesse movimento aí, a gente tem que ir para cima. E é tão covarde, porque está se provendo esse movimento que nós não podemos fazer movimentos, né? Físico, né, tem que ser virtual, eles estão se aproveitando e vendendo, né, tirando os direitos dos trabalhadores. Nós temos um acordo coletivo, onde está o ataque para os aposentados na assistência médica, nós temos uma assistência médica que nós contribuímos com 30%, eles querem colocar que a gente pague a metade ou 40%, um retrocesso para o trabalhador, certo? Só um retrocesso. Né? Retirando então, direitos, né, Oriá? A gente aqui do Nordeste, você podia ajudar muito aí, certo? Eu tenho gente na universidade, a minha filha Ana Carla, o pessoal conhece aí, o Emanuel, o Dedé, lá do Rio Grande do Norte, os movimentos estudantis, os professores, para a gente esclarecer, né? O que foi tirado da educação, né? Com a venda, passando para concessão, né? De partilha para concessão, era o passaporte para o futuro. Todos nós, muitos de nós estamos sabendo. E isso aí deixou de existir. A educação aí está sendo atacada.
Então, a Petrobras tem que ficar no Nordeste, no Ceará, em Recife, em todos os locais. E depois em todo o Brasil. Não podemos voltar à colônia. É isso que nós não podemos ficar. É um país rico e nós não podemos aceitar. Não é isso, petroleiros? Então tá. Oriá Fernandes, infelizmente, Emanuel, David, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria só de abrir mais um minuto para que vocês pudessem fazer uma despedida e convidar as pessoas a entender um pouco mais desse ciclo importante que é o ciclo do petróleo dentro da economia de qualquer país, principalmente do Brasil, e vocês convidem as pessoas a entender melhor isso, para não cair na esparrela de acreditar em tudo aquilo que é publicado nos grandes veículos de comunicação que estão muito mais ao lado dos interesses das grandes economias do que dos interesses dos trabalhadores. A gente poderia começar, então, com você, Emanuel, por favor? Bem, Márcio, essa pandemia tem mostrado algumas verdades, né, para esses liberais, né, que costumam dizer que o Estado tem que ser pequeno, né? Estado pequeno para quem, né? Estado pequeno para o trabalhador, né? Que não tem direito a R$600, míseros R$600 para se manter durante essa pandemia, né? Mas é um Estado grande, né? Contraditoriamente com o que os liberais dizem, um Estado grande para os banqueiros, né? E é esse Estado grande para essa elite, né? Que hoje eles estão defendendo com a entrega do nosso patrimônio, né? Eles usam da propaganda que eles têm contra o povo, dizendo que a opção é abrir tudo, vai baratear tudo, quando isso é uma tremenda falácia, né? Eles querem, na verdade, garantir os privilégios para um grupo, né? E esse grupo aqui, particularmente no Brasil, ligado a interesses estrangeiros, né? Então, além de ser já um crime, né, contra o povo, é um crime contra a nação. Então, nós convidamos os trabalhadores que estão ouvindo, os estudantes, né, lutadores de movimentos sociais, que se engajem na luta pela Petrobras, porque é uma luta muito maior, não é só pela Petrobras, é pela soberania do povo brasileiro, é contra um governo fascista, né, que hoje mata o povo, né, e nós estamos aqui na luta na Petrobras contra a privatização, contra esse governo corrupto e contra essa gestão corrupta de Castelo Branco. Né? É isso que nós temos para dizer, e vamos à greve, né? A única linguagem que nós entendemos enquanto trabalhadores que pode fazer retroceder esse processo de destruição é a luta, é a greve, né? Como a FUP tem encabeçado diversas greves, né? E nós temos resistido até agora, enquanto Petrobras, com tudo que nós fomos atacados devido a essa luta heróica dos petroleiros, né? E a federação à frente aí com o seu exemplo, né? Aí saúdo ao meu companheiro David Bacelar, coordenador-geral da Federação dos Petroleiros. Agradeço a você, Márcio, pelo convite, a Oriá aí pela presença, e vamos à luta, porque nós precisamos agora, urgente, mais do que nunca. Valeu, Emanuel Menezes, o delegado aqui da Federação Única dos Petroleiros no Ceará, e agora a gente vai ouvir o vice-presidente do Sindicato dos Petroleiros, Ceará e Piauí, Oriá Fernandes. Diga lá, Oriá, qual é o recado que você deixa aí para a gente? O recado que eu tenho que dar para a sociedade, né, que a maioria dos petroleiros, a maioria, né, nem tudo, já sabe que é o projeto de destruição. É que eles desviam, né, do governo passado, né, vamos dizer logo abertamente, do governo do PT, que houve algumas irregularidades. Se houve, nós aqui não defendemos irregularidade. Pode ser dentro do sindicato, pode ser no qualquer partido. Eu tenho como princípio aí, e muitos colegas, tirar as laranjas podres do cesto, certo? Agora, eles ficam desviando que houve isso, que a Petrobras está quebrada, para justamente vender, né? Aí a mídia batendo na tecla aí todo o tempo, nós não temos a Globo e outros canais abertos, vendo só esse lado, que fulano desviou, enquanto a Lava Jato conseguiu 5 bilhões, teve um prejuízo de quase 50 bilhões que eles deram, né? Acabaram com a nossa indústria de navios, o conteúdo nacional. Quem não conhece, que é o conteúdo nacional, toda plataforma,
todo o navio que ia ser feito aqui, o material, 60% era material brasileiro, né? E hoje em dia, o que é que está acontecendo? Estão mandando fazer as plataformas na Singapura, na China, tirando emprego, né? Bons empregos aqui. Então, nós vamos ser emprego não sou nada emprego de taxista, não sou nada contra os taxistas não, mas tem que ter, toda função é importantíssima, né, zelador, mas nós temos que ter tecnologias, temos que ter cientista para descobrir vacina, tem tudo, nós não podemos ficar parado, temos que evoluir, né, cientificamente. Um país sem estudo, sem preparo, ele não sai da miséria, e esse governo Bolsonaro está regredindo o que o Brasil tem de potência, certo? E bate naquela tecla, o governo passado, isso e aquilo, prenderam injustamente o presidente Lula, não tem nada de provado, e se houver alguma corrupção no governo, que seja punido os culpados, e não, aproveitando isso, entregar o patrimônio do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, e a Banco do Brasil, Caixa Econômica, é um absurdo. Então, já estou vendo que o tempo aqui é 12h07, né? Deixar com a nosso companheiro, né, da federação aí, Denis Bacelar, para fazer aquele, né, o penteado final aí, né, Denis? Então, estamos aí, né? Muito obrigado, Oriá Fernandes, vice-presidente do Sindicato dos Petroleiros aqui do Ceará e do Piauí. E, para a gente finalizar, eu gostaria de pedir a palavra do David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Por favor, David. Bem, Márcio, nós que agradecemos pela oportunidade, o programa Mundo do Trabalho, fazendo esse debate, principalmente junto com o movimento estudantil, com as pessoas que estão ainda no meio universitário, principalmente, é de suma importância para nós levarmos esse debate para fora das quatro paredes do movimento sindical e da categoria petroleira. Como colocamos no início, a Petrobras ela foi criada a partir de uma grande mobilização da sociedade brasileira, com a campanha O Petróleo é Nosso, e agora, mais uma vez, em 2020, nós precisamos que a sociedade brasileira abrace essa grande empresa que é a Petrobras. A partir dessa campanha, a Petrobras fica. A Petrobras ela tem gerado ao longo dos anos milhões de empregos em diversas regiões e também no nosso Nordeste, que diga as construções da refinaria Abreu Lima, o estaleiro Atlântico em Pernambuco, a usina de biocombustíveis em Quixadá, as unidades dos campos terrestres e marítimos de todo o Nordeste, que geraram tanta renda para a nossa região, que ajudaram no desenvolvimento industrial e econômico da nossa região. Então, mais uma vez, a sociedade precisa estar conosco. Essa luta não é apenas dos petroleiros e petroleiras, é uma luta da sociedade brasileira. Entendemos que espaços como esse são de fundamental importância para nós termos êxito nessa luta que, como colocaram aqui o companheiro Oriá e o companheiro Emanuel, nós precisamos fazê-la nesse ano de 2020, porque, como disse lá o ministro do Meio Ambiente, eles querem passar a boiada, literalmente, no meio da pandemia, porque acreditam que não haverá luta, que não haverá resistência. Mas nós demos um exemplo nesse ano de que é possível, sim, nós fazermos esse enfrentamento junto à gestão Castelo Branco e também junto ao governo federal brasileiro, que se demonstra autoritário e, como aqui colocamos, negacionista, terraplanista, amigo de milicianos e de fundamentalistas religiosos, mas quem define os rumos da sociedade é a classe trabalhadora. Então, se nós nos unirmos, se nós criarmos estratégias corretas para esse enfrentamento, nós conseguiremos vencer. Então, mais uma vez, muito obrigado, Márcio Rodrigues, pela oportunidade e esperamos aí que a comunidade acadêmica, e já sabemos que está junto conosco, esteja também conosco nessa luta em defesa da Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil, é defender o Nordeste, é também defender o Estado do Ceará. E o Estado brasileiro independente e soberano, né? Com essa fala do David Bacelar, agradecemos a sua presença, David, a de Emanuel Menezes, Oriá Fernandes, e encerramos essa live aqui do programa Mundo do Trabalho. Voltamos na próxima quinta-feira com um novo programa, por volta das 16 horas, aqui na página do programa Mundo do Trabalho do Facebook.
Um abraço a todas e a todos e até lá.